Olá, dando início às ações do Agosto Lilás, nós vamos falar com a promotora Clarissa Torres, que vai nos esclarecer um pouco mais a razão dessa campanha. Olá, doutora, tudo bem? Olá, doutora Lívia, tudo ótimo, é um prazer estar aqui novamente. Nós que gostamos da senhora aqui cada vez mais, nos trazendo mais informações, nos trazendo mais dados sobre essa questão da violência doméstica. E agora, para que as pessoas tenham um pouquinho de noção, por que a escolha do mês de agosto e por que da cor lilás? Certo. A campanha Agosto Lilás é uma campanha que hoje ela tem repercussão nacional. Mas, eu não sei se os nossos ouvintes sabem, essa campanha foi idealizada no estado de Mato Grosso do Sul em 2016 pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. E aqui deu tão certo, porque é um mês que acabou se tornando referência para informação, conscientização, para mostrar para as mulheres quais são as formas de violência, os mecanismos de proteção. E isso deu tão certo que ela acabou se tornando nacional a partir de 2022. No mês de agosto, por conta da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 7 de agosto de 2006. E a cor lilás, ela representa o quê? Empatia pela luta de todas as formas de violência de gênero. Muito bem. E, doutora Clarissa, para a gente entender um pouquinho, que se fala tanto na Lei Maria da Penha, eu acho que pouca gente, na verdade, pode até conhecer, né, a Maria da Penha, ter visto, mas qual a razão da escolha, por que a Lei Maria da Penha? Porque ela tem uma história toda por trás dessa lei, né? Sim. A Lei 11.340 de 2006, que é chamada, né, de Lei Maria da Penha, ela fez essa homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que foi uma vítima de violência doméstica. Então, ela por anos sofreu violência doméstica praticada pelo seu marido, né? E aqui é importante dizer, ambos professores universitários, com um nível cultural e de vida bastante alto, e isso mostra o quê? Que a violência doméstica ela não está só na camada mais pobre das populações, ela está em todas as camadas, né, populacionais, não importa, né? Ela não escolhe a mulher, exatamente. E com o passar dos anos, ela sofreu 2 tentativas de homicídio na época, né? E a demora na solução desses processos levou a Maria da Penha, junto com outros organismos de mulheres, a levar esse caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e dali saiu uma recomendação para que houvesse uma legislação que protegesse mulheres. E importante ressaltar também que toda a construção da Lei Maria da Penha, ela decorre dos movimentos de mulheres que lutaram para que nós tivéssemos uma legislação de proteção, porque até então não havia nada. A mulher que sofria violência doméstica, ela ia ser atendida numa delegacia comum, não nas delegacias especializadas. Analisando um crime comum, uma lesão normal, uma violência... A primeira delegacia de atendimento à mulher saiu no estado de São Paulo, se não me engano, em 85. Então, a gente está falando de um período muito recente. E todos os crimes nessa época, eles eram do âmbito do juizado especial criminal. Então, aquela clássica, isso não vai dar nada porque eu vou resolver com uma cesta básica. Então, com a Lei Maria da Penha, a gente vem para um sistema de proteção da mulher. Tanto que, se a gente olhar a lei, ela é para proteger. Ela tem um crime lá, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Mas a ideia dela é, primeiramente, em primeiro lugar, tirar a mulher do risco de violência, tanto física quanto psicológica. E quem que pode ter essa proteção, doutora, da lei? Bom, doutora, qualquer mulher pode ser beneficiada com as medidas previstas na Lei Maria da Penha, independente da orientação sexual. Então, mulheres lésbicas, né, no relacionamento, uma delas pode ser beneficiada com medidas protetivas e, inclusive, por força do entendimento da jurisprudência, mulheres trans ou travestis também, porque a lei indica apenas ser mulher. Então, todas elas podem ser também protegidas pela lei. Isso foi um benefício, né, e um entendimento que trouxe mais proteção ainda. Exatamente, foi um grande avanço para todas as mulheres. E a respeito dessas violências, né, a gente veio falando que evoluiu, saiu do juizado. Hoje, qualquer tipo de violência gera a incidência da Lei Maria da Penha, gera essa conotação ou não? Não, a gente tem que buscar o conceito da própria lei para dizer o que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a gente tem ali no artigo 5º um conceito. Então, é toda ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento, violência sexual, patrimonial, psicológica ou danos morais.
Mais além de estar inserida nesse conceito do artigo 5º, exatamente, ela precisa também estar em um dos contextos relacionais indicados na lei. Então, pode ser no âmbito doméstico, que daí é a reunião de pessoas permanente, tem ou não vínculos familiares. Por exemplo, quem mora numa casa, todo mundo junto? Sim, uma república de estudantes, por exemplo. Entendi. Se houver uma violência com o conceito do artigo 5º, dentro desse contexto relacional, pode haver a incidência da Lei Maria da Penha. Nós também podemos pensar na incidência da Lei Maria da Penha no âmbito doméstico, no caso das empregadas domésticas. Eu não sei se você acompanhou, mas há coisa de 2 anos, um patrão deu um tapa no rosto da funcionária dele porque ela teria chegado atrasada. Nesse caso, a gente pode falar também na incidência da Lei Maria da Penha. Então, o primeiro contexto relacional é esse, âmbito doméstico. Depois nós temos o âmbito familiar, que é a comunidade de pessoas reunidas por laços de parentesco, tá? Sejam ou não parentes, tios, tias, os avós, os irmãos. Independente de coabitação ali, só a questão do laço de parentesco. Isso, os laços de parentesco. E também as relações íntimas de afeto, né? Tem ou não convivência, tem a pessoa convivido ou conviva ainda, independente também de coabitação. Que aí já entra, é o mais comum, assim, na verdade, né? Namorado, namorada, marido. Isso, companheiro. Inclusive os ex entram todo nessa situação também. Todos eles entram nesse contexto. E essa proteção, além de ter essa situação, que outro tipo de garantias traz para as mulheres? Bom, a lei também prevê a possibilidade do juiz inserir essas mulheres em programas assistenciais, porque muitas, quando há o rompimento do ciclo da violência, elas se veem sem ter para onde ir, sem um emprego, então elas precisam imediatamente ser beneficiadas com esses programas, então é possível colocá-las imediatamente nos programas. Nós também temos a possibilidade de uma vítima de violência servidora do Estado, ela tem direito à remoção prioritária do local de trabalho. A remoção que a gente fala, ela sair daquele local, né? E ir para outro local. Para outro local, com a mesma, ou pelo menos com a mesma função, o mesmo rendimento, ela não pode ter prejuízos. Não pode ter prejuízo, né? E também para a mulher que tem vínculo empregatício, é possível que suspenda temporariamente esse contrato de trabalho. Exemplo, no caso de uma mulher que tenha, né, um vínculo trabalhista, ela esteja sofrendo uma violência que possa eventualmente acarretar lesões mais graves, é possível também que suspenda esse contrato de trabalho e aí a partir daí ela vai passar a receber pelo INSS por determinado tempo. É porque aquela mulher que sofreu alguma situação ou não consegue, em razão de ameaças, algum outro tipo de violência, comparecer ao trabalho ou continuar aquele trabalho. Isso, a gente tem muitos casos de mulheres que estão correndo risco de morte. Então, elas são colocadas em abrigos, né, locais sigilosos que nós temos, o Brasil todo tem, e a partir dali ela vai ficar um tempo desconectada de todos, inclusive do trabalho, ela não pode sair para trabalhar. É um caso, por exemplo, que a gente pode aplicar essa previsão, permitindo que ela tenha o contrato suspenso, que ela receba pelo INSS no período que ela estiver afastada. E isso, doutora, acontece tudo quando ela busca essa ajuda, quando ela faz, seja boletim de ocorrência, seja medida protetiva, enfim, isso tudo acontece nesse momento lá. Nesse momento que ela pediu ajuda, todo esse leque de opções é oferecido para ela. Ela tem que saber de todas essas possibilidades, mas essas ajudas podem ser oferecidas a qualquer tempo, porque a medida protetiva ela não é engessada, né? Ela pode ser revista a qualquer tempo, conforme a mudança daquele momento ali, daquela situação concreta. Então, conforme ela vai vendo a realidade dela, todas essas garantias podem ser solicitadas. Sim, porque em alguns casos, a medida protetiva, que nós vamos falar logo adiante, ela não é suficiente para cessar o risco. Então, se ela passa a correr risco de morte, um exemplo concreto, é possível colocar a solicitação para que o contrato de trabalho seja suspenso e ela passe a receber pelo INSS. Então, é uma situação posterior. Sim. E como a gente já adiantou, a medida protetiva, ela é o instrumento mais importante da Lei Maria da Penha, que trouxe esse instrumento, né, da medida protetiva? Eu acredito que sim, que hoje é o mecanismo de proteção mais importante e eu considero muito eficiente também para mulheres. E o que ela ajuda? Doutora? Ela é uma decisão judicial que impõe restrições ao autor da violência, né? Vamos falar assim de uma maneira geral. Então, ali tem um artigo na lei que fala sobre as medidas protetivas que obrigam o autor da violência e nós temos a suspensão o recolhimento da arma de fogo, por exemplo. Né? Suspende a posse. Mesmo se ele tem autorização, posse, porte, enfim. Isso. Suspende a posse, restringe o porte, comunica os órgãos competentes. Essa arma tem que ser recolhida.
né? Existem inúmeros estudos que falam que ter uma arma de fogo dentro de casa é um fator de risco para essas mulheres. Tanto que tem uma pergunta no próprio formulário, né? Que elas preenchem o formulário de risco, se tem acesso à arma de fogo. E essa resposta é levada muito em consideração. Muito em consideração, porque a gente precisa, partindo dessa resposta, a autoridade policial representa pela busca e apreensão dessa arma, né? Nós nos manifestamos, e aí essa arma de fogo ela é recolhida. E as medidas mais comuns que a gente tem? Então, nós temos essa questão da arma de fogo e depois a gente tem as medidas que vão restringir ainda o acesso do autor à mulher. Então, nós temos o afastamento do lar, do domicílio conjugal ou de um lugar de convívio. Nós temos outras medidas que proíbem o agressor de manter contato com a mulher, com os familiares, com as testemunhas, que proíbe também de se aproximar dela, fixando uma distância mínima. Aqui na capital, a distância mínima é 300 metros. Claro que, eventualmente, essa distância ela pode ser revista de acordo com a situação concreta ali do caso. E também a proibição de frequentar determinados lugares. Aí um exemplo, a mulher frequenta o culto de uma determinada igreja todos os dias às quintas, todas as quintas-feiras em determinado horário. Nesse horário, esse autor ele está proibido de frequentar esse culto. Também, como medida protetiva, temos a possibilidade de pedido de alimentos provisionais ou provisórios. Isso é importante destacar, que a gente quase acaba não falando, né? A gente não fala porque cada estado tem a sua própria organização judiciária. E no nosso estado, dentro das medidas protetivas, a mulher não pode pedir alimentos, porque a competência para analisar pedidos de alimentos é das varas de família aqui do estado. Então, ainda que ela peça, né, como medida protetiva, o juiz vai indeferir, não porque ele não concorde, é importante ficar claro, mas porque a competência aqui dentro do nosso estado é da vara de família. Mas, de qualquer forma, ela tem essa orientação, né? Porque é importante só falar também para que servem os alimentos provisionais. Os alimentos provisórios ou provisionais, eles servem para resguardar a mulher naquele momento crítico, né? Porque o relacionamento termina, ela não tem emprego, ela tem os filhos, que é direito dos filhos ter esse acesso aos alimentos. Então, ela precisa de uma forma rápida dessa resposta para que ela possa minimamente conseguir sair daquela situação de violência. Por que afasta o autor da casa, né? Por quê? Para que possa garantir para ela aquele momento dela falar, meu Deus, agora dela pensar, o que eu vou fazer? Quais são as minhas possibilidades? Sai daquela situação de risco. Então, é muito importante. E a gente tem que dar condições de, ainda saindo da situação de risco, ter condições justamente isso, dela pensar. E por isso essas orientações, né, que é sempre importante, por mais que a gente escute, mas não funciona, não dá certo. A importância que é a busca dessas informações, a importância que é comparecer à Casa da Mulher, comparecer à Defensoria, comparecer à Promotoria de Justiça, justamente para que ela tenha todas essas informações. Que quando ela procura essa ajuda, ela não sai de lá sem informação. Ela pode até não tomar a decisão naquele momento. Sim, né? Como muitas decidem depois. Mas ela sai já com todo o rol da possibilidade que ela tem, seja de ingressar com ação, seja de voltar lá e fazer algum tipo de registro. Eu considero hoje um dos direitos mais importantes que a gente tem que buscar, sabe, todos os dias, é o direito à informação, porque ele liberta as mulheres. Elas impressionante. Conseguem tomar decisões, né? Quando se sabe o que fazer, consegue-se tomar as decisões. Muitas falam assim, eu não vou sair da casa porque se eu sair da casa vai dar abandono de lar. Isso ainda existe, né? Em pleno século XX. Porque se falou muito, né? Se falou por muitos anos isso. A mulher saindo de casa dá abandono de lar, ela perde direitos, ela perde até a guarda dos filhos, né? E não é nada disso. E muitas mulheres precisam sair fugidas, com a roupa do corpo. E algumas deixam as crianças no local. Porque elas sabem que se elas não saírem, a violência vai ser muito pior contra ela e às vezes também contra os filhos. Então a gente precisa entender o contexto que essa mulher está ali inserida para a gente ver a melhor providência para ela, para compreender as razões dela e para nunca julgar a decisão que ela tomou. Isso é o mais importante, até o que a gente sempre fala nas nossas campanhas, nas nossas palestras, né? A gente não julga, seja quando ela vai pedir alguma orientação, seja quando ela vai registrar um boletim, seja quando ela vai pedir, ou quando ela não vai fazer nada. Sim. Quando ela vai até lá, mas ela não quer nenhum tipo de providência, ela retoma e aí continua aquele ciclo até que ela tenha forças novamente para sair.
Exatamente. Eu quero contar um caso que aconteceu conosco há um tempo atrás. Eu vou falar bem genérico para que, né, as pessoas não se reconheçam, mas nós fomos acionados por por um familiar dizendo que uma determinada mulher sofria violência, ela estava hospitalizada na ocasião por conta de um episódio de violência sofrido e ela não se via vítima de violência. Estava internada, o autor do lado dela o tempo inteiro, não deixava ela ter contato com ninguém. Então, nós fomos visitá-la aos poucos, buscamos alternativas para entrar naquele local sem que o autor percebesse a real finalidade da conversa com ela. Foram muitos atendimentos dentro do hospital e ela continuava não se vendo como vítima de violência, não entendia aquilo que ela estava vivendo, a gravidade do que ela estava vivendo. Ela tinha um rompimento com a família já por conta, ele mesmo produziu isso, então a família... Ela tentava ajudar, mas à distância. Ela teve alta, passaram-se meses, nós continuamos fazendo ações informais, com outras justificativas para ter acesso a ela, até que finalmente, em determinada ocasião, ela foi agredida e ela acionou a polícia. E ela pediu medida protetiva de urgência e ela conseguiu... ainda está naquele período crítico, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas ela conseguiu sair daquele relacionamento, daquele momento e tá junto com a família dela. E a gente vai fazer de tudo para que ela consiga realmente romper esse ciclo. Então, às vezes, leva um tempo. Sim. E às vezes você precisa saber, para você criar coragem, você tem que ter informação, você tem que saber o que vai acontecer, qual que é o próximo passo, eu tenho direito a quê, o que vai acontecer comigo, porque é muito medo, doutora. Elas têm muito medo. Não, e às vezes até contar casos, né, que às vezes elas acreditam que tem que ser tudo de imediato. E aí um caso, como a senhora disse agora, não. Então, Não. assim, por mais que a gente quer difundir, que as pessoas não confundam o que a gente diga, né? Por mais que a gente quer difundir, que olha, se você teve algum episódio de violência, já saia, já rompa esse ciclo, já vai buscar ajuda, mas nem sempre é assim. Não, porque às vezes ela não está pronta. Eu falo sempre, olha, quer saber? Me liga. Marca uma hora na promotoria, vamos fazer uma reunião, a gente faz pelo Teams. Eu vou te dizer quais são os direitos, o que a Lei Maria da Penha prevê, o que pode acontecer com você caso você peça a medida protetiva. Isso não quer dizer que você tenha que pedir naquela hora. Porque quem vai decidir a hora é você. É a mulher. Agora, claro que tem uns casos muito graves, Sim. que a mulher está correndo risco de morte, a gente procura interferir. Mas é sempre ela quem vai decidir. Doutora, e com todos esses benefícios, e quando tem esses descumprimentos de medida? O que é importante para que saiba o que fazer e como fazer? Antes de eu falar do descumprimento, doutora, eu só quero falar sobre uma outra medida protetiva que obriga o agressor, que eu acho que ela é fundamental, que é o comparecimento dele a programas de recuperação. Sim. Que essa é uma das grandes inovações da Lei Maria da Penha. E a gente precisa voltar nosso olhar para isso, porque os programas que hoje funcionam, eles permitem uma reflexão do autor sobre o comportamento dele e a gente percebe claros índices baixíssimos de reincidência. Então, eu acredito que hoje assim, o futuro está também na criação desses grupos. E como que acontece esses grupos? Bom, o município e o estado eles têm que oferecer esses grupos. Nada impede que parcerias sejam tomadas e ali vão ser realizados alguns encontros com esses autores, onde eles vão realmente passar por um momento de reflexão. Isso é imposto para eles, isso. Né? Isso é uma medida protetiva que eles têm que cumprir. Isso, se ele não cumprir, é descumprimento de medida protetiva, é crime. Então, de uma maneira geral, é isso. Ele vai passar um período nesse grupo, é obrigatório o comparecimento dele. Concluído o grupo, essa parte da medida protetiva está encerrada, não a medida protetiva toda, porque a medida protetiva só vai ser revogada quando a mulher não se sentir mais em risco, tá? Isso quer dizer, não é porque ele também vai ao grupo reflexivo que vai retomar o relacionamento, mas isso também garante com que ele entenda e se ele tiver voltar ou se ele tiver um novo relacionamento, não aconteça novos episódios. Exatamente. E é isso que a senhora fala quando fala da não reincidência. Exatamente. Ou se ele reatar o relacionamento com a mulher, ele não vai mais praticar novas violências contra ela ou nos novos relacionamentos. Todo mundo que a gente pede para ir para o grupo reflexivo, a gente faz uma análise do histórico dele, né? Sim. Então, porque é um recurso finito, então não tem grupo reflexivo para todo mundo. Você tem que criar
um critério ali para encaminhar. Um dos critérios que a gente usa, pelo menos na promotoria de justiça, é quantas medidas esse autor tem. Então, quando você vai olhar o histórico dele, tem autor que tem medida protetiva contra várias mulheres. E aí você percebe que o problema não está nela, está nele. Sim. É ele que precisa olhar para dentro de si, para ele entender sobre violência, sobre machismo, sobre gênero, sobre desconstruir esse preconceito que a sociedade nos impõe, né, culturalmente, que a gente falou disso de um outro podcast, que ele precisa desconstruir isso. Então, o grupo, ele permite isso para ele, essa reflexão. É muito bom, os resultados são muito bons. Isso é importante difundir, que às vezes as pessoas não têm muita noção do que mais é feito, né? Hoje só se fala, a medida protetiva afasta, prende, mas tem muitas outras coisas, né, que podem ser feitas e às vezes, não sei se a gente pode falar, menos gravosas, né, que talvez tenha resultado, lógico, né, em determinados casos que a gente vê que não sejam de uma gravidade, que a mulher não esteja, né, não esteja correndo esse risco de vida, enfim. Sim. E como a senhora disse, não participa, tem o crime. E tem uma revogação, né, dessa parte. Que ele da parte ali do que ele podia. E o que mais acontece quando tem esses descumprimentos de medida? Bom, primeiro é aquilo que a gente já comentou. Descumprir medida protetiva é crime. Então, o autor que descumpre a medida, que ele se aproxima da mulher, não respeita a distância, ele faz ligação telefônica, manda recado por terceiros, ele também não pode fazer isso. Manda pix, porque tem autor que fica mandando pix de 1 centavo com mensagem para a mulher. Ele sabe que ele não pode chegar perto, mas ele descobre outros meios de fazer isso, né? Isso tudo é um descumprimento. Isso tudo configura descumprimento. Passa na frente da casa dela, ele não pode passar, porque lá tem uma determinada distância para ele não se aproximar. Tudo isso pode configurar o crime de descumprimento de medida protetiva, ele vai ter mais um problema criminal para si. E aí vai agravando de qual forma para ele? Além do crime, né? Dependendo do caso, ele vai receber uma advertência ou ele vai ser instalada uma tornozeleira eletrônica nele, né? Hoje, inclusive, houve uma alteração na Lei Maria da Penha, indicando que, para garantir a eficácia da medida protetiva, é possível colocar a monitoração eletrônica para ele e um dispositivo de segurança para ela, que a gente chama normalmente, comumente, de botão pânico, né? Então, é possível isso. E nos casos mais graves, prisão preventiva. Ameaça de morte, invasão da casa, nova agressão física, perseguição, são situações que a gente analisa junto com o Formulário Nacional de Avaliação de Risco para entender que, olha, as medidas protetivas anteriores não foram suficientes para garantir a integridade física e psicológica dessa mulher. Então, a gente precisa avançar na restrição da liberdade do autor. E uma informação que eu acho sempre importante: não precisa de boletim de ocorrência para registrar ou para solicitar a medida protetiva? Não precisa de boletim de ocorrência. O objetivo da medida protetiva é resguardar a pessoa. Então, não está sujeita a processo criminal, a processo civil. Se eu estou me sentindo numa situação de violência, dentro daquele contexto do artigo 5º da Lei Maria da Penha, né? Tudo aquilo que a gente acabou de falar, eu posso pedir a medida protetiva de urgência sem ocorrência policial. De que forma eu posso fazer isso? Eu posso ir até a casa da mulher e falar, olha, eu quero uma medida protetiva sem registro de ocorrência, e eles vão encaminhar essa mulher ou para o Ministério Público ou para a Defensoria Pública, se ela tiver outras questões para serem resolvidas ali. Ela pode pedir através de advogado, ela pode chegar no balcão do cartório da terceira vara ou da quarta vara e pedir também, eu estou me referindo à capital, né? Sim. E ela pode também usar o site do Tribunal de Justiça, porque eles têm ali uma ferramenta chamada Medidas Protetivas Online, que é muito fácil de se cadastrar e fazer o pedido por ali. E esse pedido vai ser analisado como se fosse, que às vezes a pessoa fala, ali não vai funcionar, aí o meu processo não vai andar. Tudo funciona da mesma forma. Funciona super bem, super bem. E quanto tempo, doutora, dura uma medida protetiva? A medida protetiva ela não tem prazo certo de duração. É claro que a gente precisa pensar que nada dura para sempre, né? É preciso pensar na duração razoável do processo. Mas como a gente está naquela ideia de que a medida protetiva ela protege a pessoa, enquanto houver situação de risco, essa medida protetiva vai ser mantida. O que vem acontecendo agora? Porque a ideia de que a medida não tem prazo determinado é recente, né? Sim.
Então, o que vem acontecendo agora? Os juízes têm dado prazos para a revisão da situação fática. Eles mesmos ou fazem uma intimação para a vítima? Como que funciona? Sempre ouvindo a mulher. Sempre ouvindo a mulher. Então, houve ali 1 ano, 2 anos dessa medida protetiva. Intimar essa mulher para que ela compareça, né? Ou fale até para o oficial de justiça se ela tem ou não intenção em manter a medida protetiva, indicando ali, sim, de forma simples, as razões pelas quais ela entende que essa medida deve ser mantida. Se ela falar, não, ele já foi embora, nós já nos divorciamos, acabou, deu tudo certo, pode... Ele não me procurou mais, eu não me sinto mais em risco. Nós vamos coletar essa manifestação de vontade dela e nós vamos nos manifestar pela revogação da medida protetiva. Da mesma forma, se ela falar, não, eu ainda não quero que ele se aproxime, a medida continua. Continuar, eu tenho medo dele, eu me sinto mais segura... Nós continuamos com a medida protetiva. E a medida protetiva salva vidas mesmo, doutora? Eu tenho certeza que a medida protetiva salva vidas, que ela não é só um pedaço de papel. Isso fica muito claro no próprio dossiê feminicídio, que é a ferramenta de BI do Ministério Público, que a senhora alimenta muito bem toda semana. E ali a gente tem os dados concretos do nosso estado. Das vítimas de feminicídio desse ano, mais de 80% delas não tinha medida protetiva. Se bobear, essas mulheres não tinham procurado a rede. Nunca foram, né? Nunca foram. Ajuda. Porque a mulher, primeiro que ela não acredita que ela vai ser vítima de feminicídio, porque geralmente é o pai dos filhos, é o ex-namorado, teve amor envolvido. Né? Não acredita que vai matá-la. Né? Não acredita. Elas não acreditam que ele vai chegar a esse ponto. Elas não observam os sinais. E às vezes os sinais estão escancarados, elas não observam. Então, ou elas levam muito tempo para registrar a ocorrência também. Quando a mulher vai lá registrar a ocorrência, a gente tem que respeitar muito essa decisão. Porque para ela ter chegado lá, dificilmente foi a primeira vez. Né? Não foi. É quando ela já não aguenta mais, sabe? Então, a gente precisa respeitar muito esse momento dela. E aí, a gente vê que essas mulheres que morreram, elas não tinham isso. Ou se tinham... elas tinham reatado o relacionamento sem comunicar à justiça sobre a necessidade de revogação da medida, porque elas tinham reatado o relacionamento. Essa é uma informação importante, porque às vezes se divulga na mídia, né? A mulher é morta com a medida, né? Mas não é porque ela estava com a medida que, de repente, o Estado não conseguiu protegê-la, que, na verdade, ela acabou não informando essa situação. Então, ela reatou um relacionamento. Nós, né, quem deveria protegê-la não sabia que ela tinha reatado esse relacionamento, que é o que acontece na maioria das vezes. Sim. Né? Porque quando se tem essa proibição, dificilmente ele se aproxima, e quando se aproxima, ela dá esse aviso, né? É ela que dá a abertura. Exatamente. Então, acaba não dando essa conotação de que a medida falha. É isso que é importante que a gente... não que seja culpa dela, isso aí é independente. Jamais, né? Jamais. Mas, às vezes, se divulga e parece que a medida falha. E não é muito bem isso que acontece. E, por isso, o incentivo para que seja registrado e solicitado essas medidas de proteção. Quando a gente está falando de relações pessoais, relacionamentos amorosos. Então... jamais a gente vai pensar que a culpa foi dela. Porque, assim, gente, tem muita coisa em jogo. É o ciclo da violência. As pessoas, enquanto não entenderem esse vai e vem constante... Exato. Né? Esse autor, ele promete mundos e fundos para ela. Ela tem toda uma história com ele, tem filhos com ele. Então, ela dá mais uma chance e volta. E aí, pode acontecer. Acontece de ter feminicídio com a mulher beneficiária de medida protetiva? É claro que acontece. Mas o número é infinitas vezes inferior àquelas mulheres que não têm. A gente sempre tem que lembrar que o culpado é aquele que tira a vida da mulher. Exatamente. O culpado é aquele que agride a mulher, né? Já que a gente vive nesse contexto. E do que esperar desse Agosto Lilás? Bom, nós estamos pensando em inúmeras ações, né? Nós vamos continuar com a nossa campanha Você Merece um Amor Leve, vamos fazer palestras e dessa vez a gente vai intensificar as palestras nas escolas, em conjunto com o Nojuri e o Navite, né? Sempre baseado naquela ideia de que a gente precisa ter as parcerias para desenvolver as nossas ações. A ideia também é interiorizar essa campanha mais uma vez, provocando os colegas para que também repliquem a campanha no interior e aceitar todos os convites que nós tivermos braço para atender. A ideia é, mais uma vez, como sistematicamente a gente faz,
mostrar a essas mulheres que o Ministério Público está com elas, está presente, e quando elas precisarem, nós vamos estender a mão. Aliás, a nossa mão, ela sempre está estendida para elas. É mais uma vez, né, mais um mês aí que a gente intensifica, como a senhora disse no início, informação. Hoje, o bem mais precioso que a gente pode passar, principalmente em relação à questão da violência doméstica, é a orientação e a informação. E essas campanhas e a questão dos meses, né, de escolha, seja de que atuação seja, é para trazer isso, para que as pessoas tenham confiança e possam procurar ajuda. Eu espero que seja um mês proveitoso, um mês de muitas ações e que cada vez mais a gente consiga chegar a essas mulheres e que a gente não se canse e que a gente siga até o fim. Doutora, muito obrigada de novo pela sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade, contem sempre comigo. E eu queria aproveitar o encerramento para recomendar a leitura do livro que conta a história da Maria da Penha. Que é importante que a gente saiba, né? Que as pessoas às vezes não entendem muito bem o que aconteceu, a razão dessa lei, o que a Maria da Penha sofreu, é mais uma informação para que as mulheres vejam, né? Que ela passou por 2 tentativas, né, de homicídio, que na época não tinha um feminicídio, para depois verificar que tinha acontecido realmente uma violência contra a mulher. E há hoje uma verdadeira campanha para desacreditar a versão apresentada por ela. E nesse livro tem interrogatório do autor, tem as alegações finais do Ministério Público. Todas as informações do processo. Sim, mesmo, né? Tem notícias de jornal. Então, eu acho importante que as pessoas leiam para que elas possam ter o pensamento crítico delas, em vez de ficar acreditando em tudo que as pessoas falam. Então, procurem ler o livro. Ele é um livro muito bom, com muitas informações, e eu acredito que realmente vai ser válido. Muito obrigada, doutora Clarissa. Até mais.